Dentro de toda mulher existe uma voz suave, antiga e misteriosa. Uma voz que não fala por palavras, mas por sensações, imagens, pressentimentos e movimentos silenciosos da alma. Essa voz é o que chamamos de intuição. Carl Jung dizia que o inconsciente possui uma sabedoria que ultrapassa qualquer lógica consciente. E poucas coisas representam tão bem essa sabedoria quanto a intuição feminina. Mas o que a maioria das mulheres não sabe é que essa voz interior é, na verdade, um diálogo entre a alma e o divino. A intuição é a forma como o self, o centro sagrado do ser, se comunica. É o modo como Deus sussurra ao fundo da consciência e como a alma responde. Ao longo da história, a mulher foi vista como guardiã do mistério, ponte entre o visível e o invisível, entre o racional e o espiritual. Sua sensibilidade não era vista como fragilidade, mas como portal de percepção. Mas com o tempo, essa sabedoria foi silenciada. A sociedade ensinou que o racional é superior ao intuitivo, que o sentir é menos confiável que o pensar, que o invisível é menos real que o concreto. E assim, a mulher se afastou de seu próprio dom, perdendo a capacidade de confiar naquilo que sua alma percebia. No entanto, a intuição nunca morre. Ela apenas se esconde à espera do momento em que a mulher esteja pronta para ouvi-la novamente. E é por isso que tantas mulheres sentem aquele aperto no peito, aquele pressentimento inexplicável, aquela certeza silenciosa que aparece sem razão. A intuição é a sombra luminosa do espírito dizendo: por aqui. A jornada de reencontro com a intuição é, portanto, uma jornada de retorno ao próprio sagrado. A mulher moderna, mergulhada em obrigações, expectativas e ruídos, esqueceu o caminho de volta para dentro. Vive para fora, pensa demais, sente de menos e, quando sente, não confia no que sente. A sociedade a treinou para duvidar de si mesma, e uma mulher que duvida da própria intuição está desconectada de sua força mais profunda. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A intuição é exatamente isso, um despertar para dentro. É a linguagem do inconsciente superior, onde habitam os arquétipos, os símbolos e a sabedoria ancestral. Cada mulher carrega dentro de si a memória de gerações, almas femininas que atravessaram o tempo, guardando conhecimento que não cabe em livros. Essa memória vive na carne, nos ossos, nos sonhos, nos silêncios. A intuição é o eco dessas mulheres. É a voz ancestral que orienta, adverte, inspira, protege e guia. Mas, para ouvir essa voz, a mulher precisa silenciar o barulho do ego. O ego fala alto, a intuição fala profundo. O ego exige respostas. A intuição oferece direção. O ego busca controle. A intuição oferece entrega. O ego é urgente. A intuição é eterna. E é por isso que muitas mulheres confundem medo com intuição, ansiedade com pressentimento, apego com amor. Quando o ego está no comando, ele imita a intuição, mas sua voz é tensa, ansiosa, preocupada. Já a intuição é suave, serena, firme, mas nunca agressiva. Ela simplesmente sabe, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando tudo parece contrário. A intuição é a bússola da alma. Jung acreditava que o inconsciente tenta constantemente nos orientar para o nosso caminho de individuação, o caminho de nos tornarmos aquilo que realmente somos. A intuição é a ferramenta mais poderosa desse processo. É como se Deus plantasse dentro de cada mulher uma estrela guia, capaz de iluminar caminhos que a mente racional não é capaz de ver. A mulher intuitiva não é aquela que prevê o futuro, mas a que percebe o presente com profundidade espiritual. Ela lê os gestos, sente as energias, escuta o silêncio, identifica as intenções antes que sejam ditas. Isso não é magia, é sensibilidade. Uma sensibilidade que nasce da integração entre o consciente e o inconsciente, entre o feminino e o divino. Quando uma mulher ignora sua intuição, ela se trai. Entra em relacionamentos que sua alma avisava que iriam machucar,
permanece onde não deveria permanecer, aceita o que não deveria aceitar, cala o que deveria ser dito e se afasta daquilo que deveria acolher. Porque em algum momento da vida, ela aprendeu que ouvir-se era perigoso, infantil ou inadequado. Mas quando a mulher retorna à sua intuição, ela retorna também ao seu poder. A intuição é proteção. Quantas vezes a mulher sentiu algo errado antes mesmo de ver algo errado? Quantas vezes a alma avisou: saia, não vá, aguarde, confie. Jung dizia que a alma fala por meio dos símbolos. A intuição é um símbolo vivo. É a presença do self agindo. Quando a mulher recupera sua intuição, ela recupera seu eixo. Não busca mais orientação fora, porque reconhece a sabedoria dentro. Não mendiga validação, porque reconhece sua verdade. Não se perde, porque sua alma sempre sabe o caminho. A mulher intuitiva não vive pela lógica do mundo, mas pela lógica da alma. E essa lógica é divina. A Bíblia diz que Deus fala no silêncio, no vento suave, no sussurro da brisa. A intuição é esse sopro. A alma feminina foi criada para perceber esse sopro. Quando a mulher se reconcilia com sua intuição, sua espiritualidade floresce. Ela ora com profundidade, porque sente Deus dentro dela. Ela discerne com clareza, porque enxerga além da aparência. Ela ama com sabedoria, porque reconhece o que é verdadeiro. A intuição é um dom espiritual. Não é um instinto animal, é um instinto sagrado. É o Espírito Santo movendo a alma feminina para onde a graça quer agir. A mulher intuitiva é, portanto, uma mulher ungida. Não no sentido religioso formal, mas no sentido místico. Ela carrega uma luz interior que não pode ser ensinada, apenas despertada. Essa mulher atravessa a vida com uma confiança diferente. Não é arrogância, é entrega. Ela confia porque não depende da lógica do mundo. Ela depende da lógica de Deus. Quando algo dentro dela diz, vá, ela vai. Quando diz, pare, ela para. Quando diz, espere, ela espera. E quando diz, confie, ela confia. Mesmo sem evidências, a intuição não precisa de explicação, porque ela é o próprio conhecimento antes de se tornar pensamento. Jung chamava isso de função irracional superior. A tradição cristã chama de inspiração. As antigas matriarcas chamavam de sabedoria feminina. Todos falam da mesma coisa. Todas se referem à mesma voz. A intuição é a ligação direta entre a alma da mulher e o coração de Deus. Mas por que tantas mulheres perderam esse dom? Porque o mundo moderno é inimigo da interioridade. Ele exige pressa, produtividade, lógica, argumentação, controle. Ele despreza o silêncio, ridiculariza o mistério, desacredita o invisível. A mulher, pressionada por essa cultura, aprendeu a calar aquilo que sentia. Trocou sua sensibilidade por pragmatismo. Trocou sua fé interior por opiniões externas. Trocou o que sabia pela alma pelo que parecia saber pela mente. E nessa troca, perdeu-se. O retorno à intuição é o retorno à alma. A mulher que decide recuperar sua intuição precisa, antes de tudo, silenciar. O silêncio é o templo da intuição. É nele que as vozes externas perdem força e a voz da alma se revela. A mulher intuitiva aprende a estar consigo, aprende a sentir, aprende a pausar, aprende a perguntar ao próprio coração: o que você está tentando me dizer? E a resposta vem, sempre vem. Às vezes como uma sensação física, às vezes como uma memória, às vezes como um pressentimento, às vezes como um sonho, às vezes como uma certeza inexplicável. Jung considerava os sonhos uma das principais vias de comunicação entre o inconsciente e o consciente. As mulheres, por sua natureza simbólica, sonham profundamente. Seus sonhos revelam caminhos, bloqueios, avisos, curas. A mulher que se reconecta com a intuição passa a olhar para os sonhos como mensagens espirituais, como cartas enviadas pela própria alma. Ela aprende a perguntar: o que este símbolo está tentando me mostrar? Porque toda imagem onírica é um espelho do que a alma está vivendo.
E quando a mulher começa a interpretar seus sonhos, a vida se torna linguagem. Tudo passa a ter significado. Tudo se torna sinal. A intuição também se manifesta no corpo. O corpo é o altar da alma feminina. Ele sente antes da mente saber. Ele pressente o que os olhos não enxergam. Ele diz não antes que a boca diga. O corpo não é apenas físico. Ele é energético, simbólico e espiritual. Quando a mulher aprende a confiar nas sensações do corpo, aquele aperto, aquela expansão, aquele frio, aquela leveza, ela começa a perceber que o corpo é um instrumento da intuição. O corpo sente Deus. E o espírito fala pelo corpo. A mulher que ignora o corpo, ignora sua alma. A mulher que escuta o corpo, escuta Deus. A intuição também se manifesta na emoção. Não como emoção impulsiva, mas como emoção profunda, aquela que surge do nada e diz, isso importa. A tristeza repentina, a alegria sem explicação, o desconforto súbito, a paz serena, tudo isso são sinais. A alma fala por sensações. A intuição é a inteligência da alma. E a alma sempre sabe. A mulher que se reconecta com a intuição começa a olhar para a vida com olhos simbólicos. Nada é apenas o que parece. Há sempre uma camada por baixo, uma mensagem, um sentido, um chamado. As coincidências se tornam sincronicidades, outro conceito central de Jung. A sincronicidade é quando o universo conversa com você. É quando coisas externas coincidem com movimentos internos. É quando Deus confirma o que a alma pressentiu. A mulher intuitiva reconhece as sincronicidades como respostas, e assim, sua vida se torna diálogo com o divino. Mas para viver essa profundidade, é preciso coragem. Porque a intuição nem sempre aponta para o caminho mais fácil, aponta para o caminho verdadeiro. A intuição leva a mulher a sair de relações que a aprisionam, leva a renunciar ao que não honra sua alma, leva a confrontar o que precisa ser transformado. A intuição liberta, mas exige renúncia, exige fé, exige maturidade espiritual. A mulher que segue a intuição aprende a caminhar no escuro, guiada por uma luz interior, e descobre que essa luz é infalível, porque é a luz do Self. A intuição não é adivinhação, é revelação. É reconhecer o que a alma já sabe, é ver com os olhos de dentro, é ouvir Deus no silêncio mais íntimo. Quando a mulher finalmente recupera sua intuição, ela se torna inteira, torna-se sábia, torna-se livre, torna-se sagrada. Porque a intuição é o dom mais profundo do feminino. E quando a mulher volta a ele, volta também aquilo que sempre foi, templo vivo da presença divina.